Agora eu quero conversar com o Felipe Webst, que está lá na redação da TV Pai Eterno. Chega agora com os principais destaques desta manhã no Brasil. Felipe, bom dia para você. Wilker, um ótimo dia para você, um ótimo dia para quem acompanha o programa Santo Café aqui na TV Pai Eterno. E antes, Wilker, de trazer informação, é muito bom essa reflexão que você fez. Eu pego muito na época quando eu era estudante, por exemplo, os professores falavam essa mesma frase que você comentou, só que na questão de estudo. Estudem enquanto eles dormem. É bem isso que você falou, cada um no seu tempo. E cria uma doença mental, né, Felipe? Essa correria aí só está adoecendo as pessoas. Por isso que é tão comum a gente ver pessoas hoje em dia com ansiedade, pessoas desenvolvendo depressão cada vez mais cedo, jovens com transtornos, jovens tomando remédio. Por quê? Porque a gente vive essa vida frenética. E para que isso? Isso não tem levado ninguém a lugar nenhum. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. Tô falando aqui para a gente ficar preguiçoso, para a gente não fazer nada? Obviamente não. A gente tem que correr atrás, mas a gente tem que também ficar sempre atento aos sinais do nosso corpo, né? Justamente, Wilker. E agora sobre a informação. Uma coisa bem quente que chegou agora pra gente nessa quarta de manhã sobre a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, o Silvinei Vasques. Ele que é ex-diretor da PRF, que foi preso hoje em Florianópolis. O mandato de prisão dele foi decretado, foi liberado pelo Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF. E por que, Wilker, que ele foi preso? Por suposta interferência nas eleições de 2022, nas eleições presidenciais, nas eleições do ano passado. Isso porque a PRF organizou várias blitz, principalmente na região Nordeste, Wilker, onde o atual presidente Lula tem uma grande vantagem sobre o ex-presidente Bolsonaro. E com isso teve essa questão dessas blitz que atrapalhou a votação, que configura também como crime eleitoral, que é atrapalhar a votação, além de crime político, né, que configura como essas duas ocasiões. E o Silvinei, ele falou também na CPI do 8 de janeiro, que foi aqueles acontecimentos onde manifestantes entraram e depredaram a sede dos três poderes. Ele falou nessa CPI que não teve nenhuma questão de interferência, somente estava organizando a questão das rodovias, por exemplo, no Nordeste para evitar acidentes de ônibus, acidentes de van, ele comentou também, e afins. Então, dessa forma, ele comentou falando que não tem essa questão, não teve nada de interferência e que a PRF estava simplesmente prezando pelo bem de quem ia votar, sendo que ainda teve muitas pessoas que tiveram muita dificuldade de votação, principalmente no Nordeste, por conta dessas blitz. Tá certo. O TSE na época, né? O TSE que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, afirmou que ninguém deixou de votar por causa desses bloqueios, porque a ação foi rápida para desmanchar, né? Para desmontar ali os bloqueios que a Polícia Rodoviária Federal fez naquela ocasião. Mas se a gente recordar ali naquele momento, foi um momento muito tenso, né, Felipe? Inclusive, houve uma ameaça de prender Silvinei Vasques naquele momento se esses bloqueios não fossem desfeitos. Só por isso, ninguém foi impedido de votar naquela ocasião por conta desses bloqueios. Vamos acompanhar então mais sobre essa investigação para a gente entender se teve ou não participação, como foi essa participação e os impactos disso na eleição. Obrigado pela participação, Felipe, que volta ainda hoje aqui no nosso Santo Café. Valeu. Até mais.